Estou aguardando o deputado João Campos a entrar aqui na live para nós começarmos. Atualmente, João Campos é coordenador da Comissão Externa de Acompanhamento dos Trabalhos do MEC. João também faz parte de um grupo superpartidário de parlamentares demandados pelo próprio presidente do Congresso, Rodrigo Maia, para criar a agenda social. João é membro da Comissão Mista do Coronavírus. Tem feito audiências acompanhado com Paulo Guedes, com Onyx Lorenzoni, Pedro Guimarães. João está articulando uma comissão, uma frente em defesa da renda básica. Isso nós vamos falarmos tudo isso. E João bateu o recorde da sua avó, Ana Arraes, e do seu bisavô, Miguel Arraes. João obteve, nas eleições de 2018, 467.387 votos, sendo votado em todas as 184 municípios de Pernambuco. Quero agradecer aos meus amigos aí, o advogado Luciano Pacheco, lá de Arco Verde, o nosso parceiro amigo Ademar Rafael, que está lá em João Pessoa, meu amigo, meu irmão, o engenheiro cartógrafo Paulo Thier, lá em Fortaleza. Já estão todos aqui, simplesmente só aguardando a entrada do deputado federal. Quero agradecer a todos, ao Catatal lá de Agrestina. Vamos fazer um bate-papo, com vários assuntos, do nacional, da política nacional, à política regional. Então, vamos aguardar o deputado João Campos. Quando ele anunciar, nós vamos entrar. Mas Paulo Marinho está aqui. Então vamos. A Gabi lá de Ingazeira, a Gabi Torres. O Juninho lá da Ingazeira está lá, onde o deputado João Campos foi majoritário. Edinho, o pré-candidato, o Gleidson, o meu primo lá de Recife, e o Ila Importados, estão todos aqui. O vereador de Afogados da Ingazeira, Daniel Valadares, o meu primo lá, o filho do ex-deputado, saudosa memória, Zé Pires. Então, vou aguardar aqui. Estou aqui com o Matheus aqui, que é quem trabalha comigo na parte técnica do blog. Vamos só aguardar aqui o deputado João Campos para fazermos um bate-papo entre 40 e 45 minutos. Espero que vocês gostem. Vou adiantar de que na próxima estarei fazendo, a partir de hoje, 2 lives por semana. A live nas segundas, neste horário, e na quarta-feira. Na segunda já está confirmado. O nosso entrevistado será o deputado federal e presidente do PSD, André de Paula. Confirmadíssimo. E estou esperando a confirmação para quarta-feira. Em breve eu irei anunciar. Entendeu? Então, quero agradecer a todos aí. Muito obrigado, meu primo. Um abraço. Minha irmã, com meu cunhado, minha irmã Fátima, com meu cunhado já estão aí. Então, estamos aguardando aí. Meu primo Miguelzinho do Ouro, Mana lá, Mana Torres, a filha do ex-prefeito de Ingazeira, Luciano Torres. Meu amigo advogado, meu irmão, João Bosco, filho natural de Flores, está aqui também na live. Só aguardando um pouquinho o deputado federal João Campos. Como é que a gente vai fazer aqui, Matheus, para chamar o deputado? O deputado está no aguardo.
João Campos. Empresário Ricardo Nascimento. Boa noite, João. FIFA, tudo bom, amigo? Boa Aí, meu noite. irmãozinho, Você tá como é bem? que vai, rapaz? Você com Uma... esse seu sorriso, você com co- esse seu sorriso, João, Ô, é rapaz, você é uma sumidade, rapaz. coisa boa Você é lhe uma encontrar. Coisa boa lhe Muito obrigado, encontrar, igualmente, amigo. poder conversar, botar em dia a conversa, saber como anda nosso sertão, falar dos desafios. É sempre bom, FIFA, poder encontrar você, que é uma pessoa que tem um compromisso com a boa notícia, com a comunicação do estado de Pernambuco. Então, uma alegria poder estar aqui hoje, estreando a série de lives do nosso canal. Exatamente, João. A satisfação maior é minha e eu não poderia ter a, a grato convite aceito por você em abrir nossas lives do Bloco do Filho. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Eu já dei, João, já anunciei antes todo o seu currículo, da parte que você está lá no Congresso e você faz parte, mas eu vou começar a gente falando da questão nacional. O senhor, eu vou lhe tratar de senhor porque tem que ser senhor. O Não, fique senhor, tranquilo, rapaz. o senhor comemorou o recuo do governo Bolsonaro em relação à portaria da retirada de 83,9 milhões. Satisfeito com seu trabalho e o desejo alcançado, João? Com certeza, FIFA. A gente viu, o governo Bolsonaro editou uma medida, um ato, né, que faz uma mudança orçamentária, e tirava 83 milhões de reais do Bolsa Família do Nordeste, porque lá dizia na portaria que esse dinheiro sairia do Nordeste para poder pagar as despesas com comunicação do governo. Em um momento onde tem mais de 430 milhões de famílias esperando para entrar no Bolsa Família, o governo tirava esse dinheiro, alegando que as pessoas já estavam recebendo auxílio emergencial. Mas tem muito que investir na área de assistência, tem a melhoria dos CRAs, melhoria da proteção dos repasses fundo a fundo, da estrutura do sistema de assistência social nos municípios. Então, tem muita coisa para fazer e não tirar o dinheiro da assistência para colocar na comunicação. Então, sabendo disso, a gente fez essa denúncia, denunciamos no Ministério Público Federal, entramos com um projeto de decreto legislativo e conseguimos o recuo do governo. Eu queria, João, que você fizesse uma avaliação bem rápida do governo Bolsonaro nesta pandemia. Veja, o governo Bolsonaro tem errado muito, FIFA, e a gente percebe que a pandemia ela coloca o mundo para enfrentar o mesmo desafio. Então, o mundo inteiro está tendo que combater o coronavírus, buscar solução, encontrar alternativas. Sabendo disso, a gente consegue comparar, a gente pode comparar o que é que está sendo feito na Europa com o que tem sido feito no Brasil, na Nova Zelândia, com aqui Estados Unidos, e a gente percebe que Bolsonaro está na contramão do mundo, porque o que ele tem feito é exatamente o contrário do que o mundo inteiro tem feito, pregado isolamento social, os governos nacionais têm feito ações integradas junto com estados e municípios, dentre outros países. E aqui no Brasil, ao contrário, o presidente fica em pé de guerra com o prefeito, com o governador, fica negando a ciência. O governo fica querendo entrar sobre um tratamento clínico, que é o tratamento da cloroquina. Então, o que é que um político tem a falar sobre um tratamento de um remédio? Nada. Quem tem que falar sobre isso é um médico. Quem tem que falar sobre isso é um cientista. E não a política. Então, eu, por exemplo, eu sou formado em engenharia civil. Eu posso falar sobre obra de engenharia na minha área técnica. O resto eu falo como representante do povo. Agora, um presidente, que eu não sei nem qual é a formação dele, mas não é médico, querer dizer que é para você tomar um remédio ou outro, não. Quem tem que cuidar disso são os médicos, e não o presidente do país. O senhor já apresentou vários projetos lá na Câmara e eu queria que o senhor enumerasse o que o senhor achou ultimamente mais importante diante da crise que a gente passa.
Veja, a gente apresentou uma série de medidas, algumas delas nós apresentamos lá no início e depois virou ações através de medidas provisórias ou ações que vieram através de projetos que foram compilados, todos que existiam na casa e viraram ações específicas. Por exemplo, eu entrei com um projeto para a gente garantir a gratuidade dos serviços essenciais. Então, a gente conseguiu que depois a energia, o governo federal editasse uma medida que protegesse isso, e aqui no estado de Pernambuco, o governador também editou uma medida que as pessoas de baixa renda não precisariam pagar pelo abastecimento de água. A gente conseguiu fazer com que um projeto que garantiria o auxílio, o pagamento do aluguel, ter um desconto de 30%. A gente conseguiu um projeto que nós apresentamos para poder impedir que fosse feito o despejo das pessoas durante o período da pandemia, que zerasse a fila do INSS. Mas o que eu tenho mais me dedicado no último tempo, FIFA, é na renda básica. Eu acho que é fundamental que o Brasil discuta a renda básica, que a gente possa construir um projeto sólido nessa área. Então, eu estou lançando a frente parlamentar em defesa da renda básica e estou apresentando um projeto de lei também até sexta-feira sobre a renda básica, em que a gente pode fazer uma proteção social, entendendo que o direito à renda básica é o mínimo que o Estado pode oferecer para dar liberdade às pessoas. Com isso, a gente garante que as pessoas possam decidir sobre o que vão fazer do futuro, possam construir uma profissão, possam construir uma carreira profissional, mas a renda básica, que seria uma expansão do Bolsa Família, que hoje protege 20% da população, que possa chegar a 50% da nossa população, porque com isso a gente vai garantir que as pessoas mais vulneráveis do país sejam protegidas. Eu ia falar já na frente da renda básica, mas o senhor se adiantou. Não. Qual é a sua avaliação que você faz do ministro da Educação, que fala diversas coisas que chamam a atenção e maltrata a educação brasileira? Veja, ele tem sido um ministro que não tem respeito com a educação. Então, ele não respeita os alunos, os professores, as universidades. Hoje, por exemplo, eles fizeram a publicação da medida provisória 979. Com essa medida, você permite que o presidente escolha alguém, qualquer pessoa, para ser reitor das universidades, sem passar por eleição, consulta da comunidade acadêmica ou escolar. Isso é muito, muito ruim e muito perigoso. Então, nós fizemos um manifesto contrário. O nosso partido, em conjunto com outros partidos, entraram com a ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, no Supremo Tribunal Federal. E, enquanto coordenador da Comissão Externa do Ministério da Educação, uma carta com os membros assinando, pedindo ao presidente Rodrigo Maia e ao presidente Davi Alcolumbre que não aceitem essa medida provisória e que devolvam ela ao governo federal. Afinal de contas, ela é inconstitucional e seria o mesmo caso, FIFA, se não pode ter eleição esse ano, então não pode ter eleição e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral indica quem são os prefeitos e os vereadores. Não é assim. Você pode tanto fazer uma eleição em uma nova data, ou você pode prorrogar por algum período. Não estou falando de unificar a eleição, você pode prorrogar por algum período o mandato até que se faça a eleição de quem já foi eleito pelo povo. E não você escolher quem você quiser para nomear. Então, foi muito ruim essa medida do governo federal e certamente eles vão recuar. O senhor tem uma formação política do seu bisavô, o ex-governador Miguel Arraes, do seu pai, Eduardo Campos. Como João Campos vê essa crise econômica do Brasil? Veja, essa crise ela vai ser muito dura. E a gente vê que a crise no Brasil ela é pior do que a crise em outros países. Há uma crise mundial que coloca em dificuldade, enfim, todos os países do mundo. Mas quando a gente olha alguns indicadores, por exemplo, o próprio presidente do Banco Central apresentou numa reunião virtual que eu estava presente, o real foi a moeda
dos países emergentes, né, que mais desvalorizou durante a pandemia. Então, o que é? Há uma falta de confiança na economia. E quando a gente vê que vai ser difícil para todo mundo, vai ser ainda pior para aqueles que não estão preparados para enfrentar o desafio. Então, a própria desvalorização da moeda brasileira, ser a que mais, repito, o real foi a moeda que mais desvalorizou dos países emergentes do mundo durante a pandemia e durante essa grave crise. A gente percebe que a economia, FIFA, um pilar básico da economia é a confiança. Por exemplo, se não existisse confiança, a gente não colocaria nem dinheiro em banco, você não teria uma conta em banco, porque você confia que aquela instituição vai guardar o seu dinheiro. Então, tudo na economia gira em torno de confiança. Se você perde a confiança, que é o que o mundo tem perdido a confiança no Brasil, isso daí é terrível. Então, as pessoas, os grandes fundos internacionais não vão estar colocando dinheiro aqui no Brasil, e a própria retomada da economia pública, né, do investimento público, depende de uma adesão do governo, que o presidente Bolsonaro, sendo orientado de maneira errada pelo ministro Paulo Guedes, não vai fazer isso, porque quem deveria dar o grande pontapé, ou botar o manete lá na frente para poder acelerar a economia, seria grandes obras públicas, investimentos na área de infraestrutura, a retomada de emprego através da construção civil, que ela por si traz uma grande cadeia produtiva por trás, então você tem que retomar a fabricação de aço, de cimento, de insumo, enfim, uma cadeia logística de distribuição. Então a retomada da economia passa por um Estado que seja forte e que consiga fazer essa retomada. E o presidente parece não acreditar no Brasil, muito menos no Nordeste, e patina o tempo inteiro gerando insegurança. Então, enquanto estiver tendo uma crise política no Brasil, da dimensão que está tendo, o Brasil dificilmente conseguirá ter uma estabilidade econômica. Agora vamos partir agora aqui para um pouco de Pernambuco. João Campos acha que, como parlamentar, como pré-candidato, o senhor acha que vai haver eleição esse ano? Veja, FIFA, eu tenho dito que a eleição não pode ser uma agenda prioritária nossa nesse momento, porque os esforços de todos mesmo, quando eu digo todos nós, não é só quem está na política, quem está nos acompanhando, por exemplo, você que faz a comunicação, a gente deve estar pensando em como atravessar logo esse momento da pandemia, porque enquanto a gente não superar isso, a gente vai estar privado de liberdade, a gente vai estar privado de convívio social, a gente vai ver pessoas sendo desempregadas, a gente vai ver a realidade econômica ficando mais difícil. Então, a prioridade deve ser vencer a pandemia. A pandemia sendo vencida, a gente pode fazer essa transição para discutir quando é que vai ser a eleição. E que a eleição seja num momento oportuno, onde a gente tem um mínimo de normalidade de volta, de convívio. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, não é uma agenda prioritária para esse momento. Acho que a gente deve, quando tiver um sinal de decréscimo efetivo nos números de casos do país, que a gente puder já ter uma volta à normalidade de diversos serviços, aí sim pode fazer a eleição, porque é sim também importante você fazer o exercício democrático. As pessoas têm que falar, as pessoas têm que fazer a escolha, tem que botar quem achar que deve na prefeitura, nas câmaras de vereadores, tem que tirar quem acha que deve também. Então, o momento que se faz isso é na grande celebração democrática, que é a eleição. Então, tem que ter eleição. Agora, a gente não sabe, e acho que quem devia tomar essa decisão de quando vai ser a eleição, deveria ser o corpo de médicos e de cientistas, quando a gente tiver clareza de quando vai poder ter aglomeração, porque também eu não acredito que é correto um processo eleitoral sem você poder apertar a mão das pessoas, conversar, poder fazer uma reunião. Imagina a eleição só de maneira remota ou virtual, vai ser um processo que eu acho que não vai ser bom para a democracia. O ex-ministro e pré-candidato a prefeito do Recife, Mendonça Filho, criticou o senhor em uma nota que o senhor deu de solidariedade ao prefeito de Recife, Geraldo Júlio, no caso da compra do respirador. O que é que o senhor tem a dizer disso? Veja, FIFA, o que eu critiquei é porque muita gente está usando o sofrimento dos outros para fazer palanque político. Isso fica feio.
isso fica feio. A gente tem que buscar unir esforços para superar esse momento. Agora não é momento de fazer política, agora não é momento de ir atrás de voto, de querer fazer palanque, não, minha gente. Agora é hora de somar esforços. Esse episódio foi muito bem explicado pelo prefeito Geraldo Júlio. A prefeitura não gastou R$ 1, filho, R$ 1. Tudo que tinha sido adquirido foi devolvido 100%. Não teve um centavo de dinheiro público gasto. A gente aprovou, FIFA, lá na Câmara dos Deputados, a gente aprovou diversas leis, diversos regulamentos que possibilitam a flexibilização da certificação de medicamento, de equipamento. Então, um equipamento que foi adquirido, ele estava sendo certificado e não foi certificado ainda. Então, a prefeitura devolveu, não usou porque ele não tinha sido certificado. A empresa tinha prometido que ele seria certificado. Quando chegou, não era certificado. A prefeitura devolveu os respiradores e recebeu o dinheiro de volta. Então, isso foi muito bem explicado. Agora, tem gente que fica querendo fazer palanque em cima disso e eu não acho correto. Eu vi aqui na cidade do Recife, FIFA, Geraldo montou em 40 dias 7 hospitais de campanha. 7 hospitais. Foi a capital com o maior número de hospitais de campanha montados. O governo federal, que tem um orçamento mais de 200 vezes maior, só na área da saúde, isso dá mais de 20.000%, montou o primeiro hospital de campanha 50 dias depois da Prefeitura do Recife. Então, enquanto essa turma de Bolsonaro não estava ajudando em nada aqui, nem estavam cobrando o presidente a fazer, porque o governo federal não tem um hospital de campanha no Nordeste brasileiro, nem no Norte. As duas piores regiões do Brasil hoje em desempenho, enfim, que tem mais casos do coronavírus, não tem nenhum hospital de campanha federal. Enquanto isso, a gente viu a prefeitura e o governo, cada um montou mais de 1.000 leitos. Os prefeitos, governadores, independente da bandeira partidária, pode ser oposição ao meu partido, mas estão trabalhando muito mais que o presidente. Então, é importante a gente falar isso, minha gente. Já são mais de 38 mil mortes no Brasil. Você sabia, FIFA, que 85% das cidades no Brasil tem menos de 38 mil pessoas? Então, se você pegar o número de mortos, é maior do que a população de 85% das cidades. Aí no sertão do Pajeú mesmo, se a gente somar Solidão, Calumbi, Ingazeira, se somar essas Quixaba, se somar 4 ou 5 cidades, não dá 38 mil habitantes. Então, pega a população de todas essas cidades, morreram de coronavírus, minha gente. Enquanto isso, o presidente está dizendo que é uma gripezinha, está dizendo que isso daí não tem relevância, que não tem o que fazer, que não é coveiro. E cadê a oposição daqui falando de Bolsonaro? Não fala, não. Não fala um ai de Bolsonaro e Bolsonaro não faz nada. Enquanto isso, a gente está trabalhando para entregar resultado. Porque é isso que a gente tem que fazer, filho. A gente não é hora, feito meu pai dizia, não é hora de estar com ingresia, de estar com briga, é hora de fazer. Se Bolsonaro quiser ajudar Pernambuco, ótimo, ajude Pernambuco. Se quiser montar um hospital de campanha aqui com 1.000 leitos, com 500 leitos, faça isso aqui, presidente. Pode montar. Se quiser fazer no Sertão, faça no Agreste, faça na Metropolitana, mas faça. O que não pode é ele não fazer nada. E o pessoal daqui não ficar reclamando. Então, muito do que a gente conquistou aqui é porque a gente teve coragem de dizer aquilo que era verdade. Dizer aquilo que precisava ser feito, e assim a gente vai continuar, FIFA. Em Recife, hoje, a prefeitura deu uma nota que dos 7 hospitais de campanha chegaram à marca de 10 mil atendimentos e 1.500 altas de paciente. É isso? Isso, a gente já teve mais de 1.500 altas de pacientes. Tem alguns estudos que mostram que já foram mais de 3 ou 4 mil, agora eu não lembro, vidas salvas pelo isolamento só no Recife, para você ter uma ideia. Então, muito tem sido feito para poder vencer o coronavírus. A prefeitura divulgou também, conseguiu mais aproximadamente 150 respiradores, eu acho que 100 vieram da Turquia e os outros vieram da Alemanha. Enfim, foi uma guerra mundial por respiradores. Vocês viram que nos Estados Unidos, quando um avião vinha carregado de respirador da China, por exemplo, pousava nos Estados Unidos para vir para o Brasil, né, para fazer escala, para reabastecer e vir para o Brasil,
os Estados Unidos confiscava na pista mesmo de pouso aqueles equipamentos. Então virou uma grande guerra. E enquanto isso, a gente conseguiu montar mais de 1.000 leitos, já tem mais de 200 leitos no Recife destinados exclusivamente para o coronavírus. E a Prefeitura do Recife, enfim, fala não tinha um leito de UTI, porque a Prefeitura não cuida de alta complexidade. Quem cuida de alta complexidade são os estados e o Poder Federal nos hospitais, seja das Forças Armadas ou nos hospitais universitários. A prefeitura não tinha um leito de UTI e hoje já tem mais de 200 leitos de UTIs montados. Eu pergunto a você, quantos leitos o Bolsonaro abriu em Pernambuco? Cadê um hospital de campanha que o Bolsonaro abriu no Nordeste brasileiro? Um hospital de campanha. Eu quero ver alguém mostrar. Não tem, ele não fez. Quem fez foram os prefeitos e os governadores. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo Bolsonaro, ontem, no programa jornalístico, elogiou o trabalho do governador Paulo Câmara. O senhor acha isso que é justiça, hein? Eu acho que o senador Fernando Bezerra é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem uma trajetória longa na política, que já viu governos dando certo e governos dando errado. E ele certamente percebe que aqui em Pernambuco está se fazendo o possível para enfrentar esse desafio do coronavírus. E a gente tem trabalhado com seriedade. Então, ele ter essa visão, eu acho que é uma visão de quem tem experiência e quem percebe, sim, quando não basta ter vento para você navegar, você tem que saber para onde você quer chegar, né? Então, tem aquele ditado que não adianta ter um vento bom se você não sabe velejar. Então, aqui em Pernambuco, a gente sabe velejar e eu acho que a gente sabe, sim, entregar resultado. E aí o senador faz esse reconhecimento. Ontem também, a pré-candidata petista Marília Reis disse ao nosso amigo que está nos assistindo, meu amigo, seu amigo também, o blogueiro Edmar Lira, que pré-batida e ponta virada, ela será a candidata do PT. O que o senhor tem a dizer disso? Eu sempre disse que o PT é um partido que é aliado nosso aqui no Recife, no Estado, mas que qualquer decisão de candidatura ou não cabe ao PT e não a mim. O que eu tenho que ter preocupação é em relação ao PSB, enfim, o que eu posso debater ou escolher ou participar de uma escolha de quem é candidato ou não é do meu partido, do PSB. O PT, se o PT desejar ter candidato, ele pode ter autonomia para isso. O diretório municipal, estadual, nacional, enfim, eles vão certamente conversar e podem deliberar sobre isso. Então, é uma decisão que cabe ao Partido dos Trabalhadores e não a mim. E o Partido dos Trabalhadores é um partido que eu tenho sim respeito, que principalmente quando liderado pelo ex-presidente Lula, fez muito sim pelo Nordeste brasileiro e fez muito pelo estado de Pernambuco. Mas sobre a decisão de um outro partido que não o meu, eu não comento e eu respeito. O senhor é, lógico, aliado do governador, do prefeito, mas eu queria rapidamente que o senhor desse uma pincelada aí, aonde o senhor acha, e mais importante, o trabalho do governo de Pernambuco diante dessa pandemia. Eu acho que o mais importante foi entender que a pandemia chegaria ao Brasil, chegaria ao Nordeste brasileiro e que seria muito dura. Então, a gente largou na frente, a gente construiu os hospitais na frente, o governador reabriu um hospital grande aqui no Recife e fez vários núcleos, né? Tem em Vitória, tem em Caruaru, em Garanhuns, tem em Serra Talhada, certamente tem no Pajeú também, no Alto Pajeú. Então, fez toda a abertura de leitos destinados ao coronavírus. E essa ação foi tão relevante que a gente conseguiu, na segunda-feira, o governador zerou a fila de espera, né, para a UTI do coronavírus. Então, o número foi muito grande de leitos abertos para o coronavírus, contratação de profissionais de saúde, aquisição de material, reforma das unidades para receber essa ampliação. Então, com isso, conseguiu fazer esse acolhimento das pessoas que precisavam. Então, eu acho que você levar a sério, um desafio e reconhecer um desafio, é muito mais fácil você acertar.
qual é o problema, enfim, do governo federal? Ele não acredita no coronavírus, ele não acredita que existe uma pandemia, ele não acredita que é mortal. Então, como eles não acreditam, eles não estão enfrentando. E o que a gente um erro de um governante, ele não prejudica o governante, ele prejudica o povo. Então, um erro de Bolsonaro seria bom se prejudicar só ele, mas não, prejudica mais de 200 milhões de brasileiros. Então, é ruim ver um governo federal errar como tem errado. O senhor, qual é a avaliação que o senhor faz da bancada de Pernambuco e dos 3 senadores diante do momento que o país vive? Eu acho que a bancada de Pernambuco tem tido um excelente desempenho, uma bancada que é respeitada na Câmara dos Deputados, FIFA. A bancada ela é sempre reconhecida como uma bancada qualificada. Enfim, tem pessoas de diversas matrizes ideológicas, né? Gente da direita, da esquerda, mais ao centro, mas que é muito respeitada, porque são pessoas que, de maneira geral, fazem um trabalho sempre pensando para o povo, de maneira eficiente, conversando. Então, mesmo havendo alguma divergência entre o grupo, enfim, entre a bancada, por divergências locais ou estaduais, municipais, quando é para a gente tomar uma decisão, a gente sempre pensa no Estado e conversa. A gente tem a capacidade de poder conversar, de poder buscar um caminho. Tanto é que nós colocamos, vários deputados da bancada colocaram as emendas de bancada à disposição do governo do Estado de Pernambuco, à disposição das prefeituras, para poder tomar uma decisão em relação à priorização dessas emendas. Então, eu acho que a bancada de Pernambuco tem feito, sim, um grande trabalho. A bancada de Pernambuco é formada por jovens, o senhor, a própria Marília e o Silvio Costa Filho, que levantou a bandeira do Pacto Federativo. O que é que o senhor avalia a posição sobre o Pacto Federativo do deputado Silvio Costa Filho? Veja, a gente sabe que o Pacto Federativo era uma luta lá de trás do meu pai, né, que ele falava muito disso, que quando fosse presidente ele ia rever e ajudar os estados e municípios. O que é a revisão do Pacto Federativo? Antigamente você distribuía muito mais dinheiro para os estados e municípios, e os estados e municípios tinham menos obrigações fixas. Hoje você manda menos dinheiro e o estado e o município tem que pagar mais. Então, na prática, sobra muito pouco. E quem cuida das pessoas, as pessoas vivem ou numa cidade ou no estado. O país é consequência das cidades e dos estados. E esses entes federativos têm cada vez menos recursos à disposição para poder fazer essas escolhas. Então, quando a gente propõe a revisão do Pacto Federativo, é que isso possa ser revisto, e eu acho que o deputado Silvio Costa Filho tem feito essa discussão de maneira importante nacionalmente, tem sido reconhecido por isso. Ele é presidente da Frente em Defesa do Novo Pacto Federativo, ele é uma pessoa que tem uma relação próxima hoje com a Confederação Nacional dos Municípios. Então, ele tem feito um importante diálogo para tentar viabilizar um novo pacto federativo no Brasil, e eu acho que é uma luta justa, correta, e eu apoio sim essa luta. A MUP, junto com o governo do Estado, com o governador Paulo Câmara, estão realizando reuniões com os prefeitos pernambucanos. Eu acho isso muito importante, porque o governo, nas reuniões, fica, no caso do governo de Pernambuco, fica ciente do que as regiões estão passando, né, João? Isso, eu quero saudar o Zé Patriota, prefeito de Afogados da Engazeiro, meu amigo, presidente da MUP, em nome dele saudar os prefeitos de Pernambuco. E é importante esse diálogo, FIFA, como eu falei, você tem que fazer o diálogo, porque as soluções, elas não nascem de conflitos, elas nascem de diálogo. Então, quando o governador conversa com os prefeitos de todos os municípios, o governador conversa com os prefeitos que são oposição politicamente a ele, mas que são prefeitos que representam cidades de Pernambuco. Então, quando a gente fala de saúde e de necessidade das pessoas, a gente não deve estar olhando de que cor é a bandeira do prefeito, a gente tem que estar olhando o que é que as pessoas precisam. Por isso que o governador conversa com todos os prefeitos, e é assim que deve ser feito. Assim como o presidente deveria fazer com os governadores e não fazem, fica brigando.
e não faz, fica brigando, né? Então, e eu acho que a AMUP tem um papel importante nisso. O Patriota é respeitado em todo o estado, o Patriota tem uma função importante de liderar a MUP e de poder organizar a pauta municipalista, os desejos dos municípios, quais são os principais pontos. É o Fundeb que tem que aumentar o repasse, é o FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é fazer uma proteção da frustração do ISS, que é o Imposto Municipal, é poder construir repasses extraordinários para o Fundo da Assistência, que vai precisar muito. Então, todo esse desejo dos municípios para dar atenção às pessoas tem que ser pensado e tem que ser bem executado. Por isso que eu acho que o Patriota tem feito um grande trabalho liderando isso. O senhor foi votado em 2018 aqui no Pajeú, em 17 municípios do Alto do Pajeú. O senhor foi votado em todos, aliás, foi votado em todos os municípios do estado, em 184. Mas, especificamente aqui no Pajeú, o senhor obteve 12.700 votos. Eu queria saber do senhor, nesse 1 ano e 6 meses de mandato, qual foi os benefícios que o senhor trouxe para a cidade de Pajeú, principalmente aonde o senhor foi majoritário, que foi aqui em Afogados da Engazeira e em Engazeira. Veja, a gente desde o início tem conversado muito com os representantes do Pajeú. Nós colocamos em Afogados mais de R$500 milhões de uma emenda parlamentar para a infraestrutura da cidade, para obras. Coloquei também mais um recurso para a área da saúde. A gente também está, enfim, conversando desde o início para aquelas ações de duplicação dos acessos de Afogados da Engazeira, que desde quando eu estava ainda trabalhando no estado, a gente sempre ajudou para viabilizar essas obras. E a gente fez uma opção, FIFA, de quando veio a pandemia, eu consegui trocar 95% das emendas, então foram mais de R$22 milhões de emenda, e nós colocamos 100%, assim, 95% em saúde. Com isso, a gente priorizou o coronavírus, entendendo que hoje, certamente, todo mundo que está aqui nos ouvindo, se vocês estivessem no meu lugar, com que vocês destinariam as emendas? Eu acho que a maioria vai dizer com saúde, porque se a gente não resolver esse desafio da saúde, não vai ter razão de existir as outras coisas, né? Então, a gente priorizou a saúde e todas as regiões do estado foram priorizadas, todas as regiões do estado estão recebendo emendas na área da saúde que a gente colocou. O Pajeú, João, dos 17 municípios, tem 10 prefeitos socialistas do seu partido, 10. Tinha 9, mas com a entrada do prefeito de Itabira, Sebastião Dias, tornou-se com 10. Então, são 10 municípios do PSB. Havendo eleição, o partido espera fazer nestes mesmos municípios, os prefeitos reeleitos e sucessores? Eu acho que o partido deve ter um excelente número de reeleição e de eleição, porque eu acho que a gente tem feito, primeiro, os posicionamentos corretos e implementado a forma de gerir do PSB. A gente, desde que meu pai foi governador aqui, que a gente trouxe de maneira muito efetiva, que na vida pública a gente não só tem que acertar nas decisões políticas, nas priorizações políticas, priorizar quem é pequeno, quem precisa, quem está desempregado, quem está morando numa zona rural e não tem acesso à água. A gente tem que levar para essas pessoas primeiro, mas a gente tem que acertar a forma de fazer. Então, a eficiência na gestão pública, a gente, como eu estava falando aqui, em 40 dias, o Geraldo e Paulo criaram 2.000 leitos para o coronavírus no estado de Pernambuco, um estado que é um estado pobre e pequeno do Brasil e que fez mais leitos que... Você pega o Rio de Janeiro, são 7 hospitais e nenhum entregue. São 60, 70 dias de obra e não terminou. A gente já tem 7 entregues. Então, a gente sabe fazer gestão, com respeito ao dinheiro público, com respeito à transparência. A própria lei da transparência, ela foi de um senador que foi governador do Amapá, que é o João Capiberibe, do PSB. Então, o PSB sempre teve essa marca da transparência e da qualidade de gestão. E essa marca a gente não abre mão. Então, os prefeitos que seguirem essa cartilha da boa gestão brasileira, do PSB, eu acho que certamente terão, sim, uma reeleição caminhada.
A gente está chegando já ao final, mas vamos lá. Eu queria saber do senhor como é que o senhor, eu recebi uma pergunta aqui, e essa foi pertinente. Qual a sua opinião sobre a questão do ano letivo? Eu estou vendo aqui do Luan Da Rabelo, Alain, Alain Rabelo, é, né? e aí eu acho que a gente tem um desafio grande em relação ao ano letivo. A gente fez muito essa luta do Enem, e não é só a questão do Enem que deve ser adiado, mas a gente tem que pensar no estudante. O que é que eu defendo? Eu defendo que quando o, puder voltar a ter aula presencial, que todos os alunos sejam avaliados, não para dar nota para aluno, mas para que cada escola possa criar uma solução de reintegração das aulas, entendendo que nosso país é muito desigual, FIFA. E quando eu falo que é muito desigual, não é só do norte com o sul, não. Se a gente pegar a desigualdade que pode haver entre um estudante da mesma cidade, na zona rural ou na zona urbana, numa região do estado de Pernambuco para outra, é muito grande. Então, as soluções, elas não pode ser a mesma solução para toda escola ou para toda cidade. Elas têm que ter uma coordenação, que é isso que eu cobro do Ministério, que elas sejam coordenadas do ponto de vista estadual e nacional, mas que cada escola possa ter também uma autonomia para poder conduzir a solução junto com os alunos e não prejudique os alunos. Então, acho que toda solução na educação a gente tem que pensar primeiro no aluno e no professor. Então, como é que a gente garante ao aluno um aprendizado durante a pandemia? A gente tem que dar a oportunidade do ensino remoto, a gente tem que dar conexão, tem que fazer programa para destinar equipamento eletrônico para a pessoa poder ter essa aula remota, a ter o acesso à internet. Mas nem todo mundo vai conseguir, então a gente não pode fazer com que a aula remota substitua a aula presencial. Quando puder voltar a ter aula presencial, os alunos têm que ir, tem que ser feita essa avaliação para poder, para saber como é que o grau de comprometimento da aprendizagem que cada aluno foi acometido e com isso poder programar uma ementa para frente. Certamente vai ter sim um atraso no ano letivo, pode ter uma prorrogação, pode ter, enfim, o desenho disso tem que ser feito entre as redes municipais, estaduais e o Ministério da Educação, conversando e não brigando como o Ministério da Educação tem feito. João, tem um rapaz aqui, o nosso amigo, o Eric Cássio, aqui de Afogados, que ele é bem polêmico, sabe? E ele fez uma pergunta aí, eu vou fazer para o senhor. Me diga uma coisa, o senhor está a par da questão do SAMU aqui no Pajeú? O O SAMU do SAMU. Pajeú, mas de qual Não, prefeitura? da, da região do Pajeú, porque Porque o SAMU também era para tem ter uma. o SAMU tem uma participação municipal, né? Era para ter uma regularização. O setor, a regularização era lá em Serra, que Luciano Duque construiu lá o prédio, e não funciona, né? A verdade é essa. Eu acho que é isso que ele quer saber. O senhor está a par disso? Mas Eu fica à vou vontade. levantar, eu vou levantar, FIFA, como é que está essa questão do SAMU, porque o SAMU ele é uma ação que tem tripartite, né, como a gente chama. Tem o poder federal, os municípios e os estados. Então, Estadual. em vários locais, quem executa é o município. Então, não é uma atribuição do estado, depende de cada município, mas tem repasses que passam também pelo Estado. Então, eu vou levantar especificamente do Pajeú e de qual cidade é, para a gente poder dar esse retorno. E aí eu mando para você publicar lá no portal. Tá certo. João, a gente chegou ao tempo aí que eu estabeleci. Eu quero lhe agradecer de coração, dizer do respeito que eu tenho, desde seu pai até você, que você se assimila muito com o saudoso Eduardo Campos. Quero lhe agradecer da sua disponibilidade. Sei que você vai fazer uma live agora de 20 horas. E agradecer e deixar você à vontade para as suas considerações finais. FIFA, eu quero agradecer a oportunidade. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela forma correta que você faz o seu trabalho, sempre respeitando as pessoas, respeitando os diversos grupos políticos do estado de Pernambuco. Por isso que você também tem um respeito das pessoas. E eu acho que você carrega no sangue essa pureza
boa que o Sertão do Pajeú traz. Então, eu fico feliz de poder começar, de a gente poder estrear a série de lives aqui do seu canal. O Eric está agradecendo aí a pergunta, a gente vai mandar, Eric, aí por FIFA essa posição. E eu acho que a gente tem que estar praticando isso. E em seu nome, eu quero parabenizar todos que fazem a comunicação no nosso estado e que valorizam o respeito e a verdade. A gente tem visto a imprensa tantas vezes ser atacada de maneira injusta. Então, esse respeito mútuo, o respeito de quem faz a imprensa e o respeito das outras pessoas também com a imprensa. Então, é fundamental para o bom funcionamento da nossa democracia. Então, em seu nome, eu lhe parabenizo, me coloco à disposição, enfim, eu acho que o Brasil vai viver grandes desafios pela frente e eu queria terminar falando sobre a renda básica, que é essa luta que a gente vai travar aí, defendendo uma renda básica no nosso país, que a gente possa proteger muito mais do que os 20% que são protegidos pelo Bolsa Família, que com isso a gente vai ter uma economia sã, vai ter mais dinheiro circulando na economia, mas a gente vai ter mais liberdade para as pessoas poderem pensar no futuro e decidir o que desejam fazer. Então, fico muito feliz de poder conversar com você, me coloco à disposição para a gente estar conversando e parabéns mais uma vez pela iniciativa e também, enfim, para dizer a quem está nos acompanhando que se vocês puderem, fiquem em casa, quem não puder ficar em casa, que tiver com algum trabalho essencial ou tiver que sair, ou for mais jovem, tem que sair para comprar alguma coisa para um idoso poder ficar em casa, uma pessoa com deficiência, uma pessoa num grupo de risco, que vocês tenham muito cuidado, que a gente não menospreze o tamanho do risco que é essa pandemia. E se cada um fizer a sua parte, se a gente ter cuidado, ter compreensão, fazer aquilo que a gente pode fazer, certamente a gente vai superar muito mais rápido esse desafio e que a gente possa construir um tempo muito melhor também do que era antes, com muito mais respeito, muito menos desigualdade e muito mais futuro. Então, FIFA, obrigado e conte comigo. Um abraço, viu? Outro, João, sei disso, mandar um abraço para Nilton Mota, ex-deputado e presidente da Perpat, que está aqui conosco, e dizer, João, que eu estou muito feliz. Muito obrigado pela atenção, estou muito grato. Boa noite a você e a sua família. Muito obrigado, FIFA. Um abraço também para Nilton Mota, para todos que nos acompanham. Está acompanhando também aqui, ó, Xuxa Preta, lá de Floresta. Eu vi muitos amigos aqui do Pajeú, de Afogados da Engazeira, Tabira, Serra Talhada, Ingazeira, Calumbi, Serra Talhada. A turma toda acompanhando. Então, um grande abraço e obrigado, minha gente. Boa noite. Um abraço, João. Fica com Deus.